Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 16, versículos 12 e 13. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Depois disso, Jesus apareceu sob outra forma a 2 de seus discípulos que caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, quando iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto conversavam e discutiam, o mesmo Jesus se aproximou deles e os acompanhava, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não reconhecessem. Então lhes perguntou Jesus: "Que comentais um com o outro pelo caminho?" Eles pararam, de semblantes tristonhos, e um deles, chamado Cleófas, lhe respondeu: "És tu o único que, estando em Jerusalém, não sabes o que ali tem acontecido nestes dias?" Replicou-lhes Jesus: "Que foi?" Disseram-lhe: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de resgatar a Israel. Além de tudo isto, é já este o 3º dia depois dos acontecimentos. Por outro lado, algumas mulheres das que conosco estavam nos encheram de pasmo, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não encontrando seu corpo, voltaram declarando que tinham visto anjos, os quais diziam estar ele vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e acharam tal qual as mulheres haviam falado, mas a ele não viram." Disse-lhes Jesus: "Ó insensatos e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas anunciaram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, referiu-se a todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Aproximando-se da aldeia a que se dirigiam, deu Jesus a entender que ia para mais longe, mas eles insistiram pelo reter, dizendo: "Fica em nossa companhia, porque é tarde e o dia já declinou." Ele entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou-o e, partindo-o, lhes dava. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E diziam um ao outro: "Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora se levantaram, voltaram para Jerusalém e acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam, os quais diziam: "Realmente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão." Os 2 então contaram o que havia acontecido no caminho
e como fora Jesus por eles conhecido no partir do pão, mas nem a estes discípulos deram crédito. Nota da editora. A distância de 60 estádios, grafada no versículo 13 do capítulo 24 da narrativa evangélica feita por Lucas, indicando a distância de Jerusalém até a aldeia chamada Emaús, para a qual se dirigiam os dois discípulos, corresponde a cerca de 11 quilômetros, sendo cada estádio uma medida itinerária de 185 metros. Número 308. A aparição de Jesus aos dois discípulos, que eram inconscientemente médiuns videntes e audientes, foi visível, tangível e audível. De certo percebeis as fases dessa aparição e os meios pelos quais se produziu, assim como a desaparição do Mestre da vista dos dois discípulos quando com estes se achava à mesa. A ciência espírita vos faculta elementos para tudo compreenderdes e explicardes a esse respeito. Para o fim de aparecer aos dois discípulos e de caminhar ao lado deles pela estrada, Jesus tornou tangível o seu corpo fluídico de natureza perispirítica. Os olhos de ambos, diz o evangelista, foram como que fechados a fim de não o poderem reconhecer. Quer isto dizer que Jesus se lhes apresentou com uma fisionomia diferente da que eles conheciam e estavam acostumados a ver. Só quando se achou à mesa na companhia dos dois, os olhos destes se abriram e eles o reconheceram. É que só nesse momento a figura habitual do Mestre se lhes mostrou. Só então o Cristo se lhes apresentou como eles o conheciam e tinham sempre visto. Quanto ao fato de o ouvirem os dois discípulos, já o explicamos, tratando das aparições a Maria Madalena e às outras mulheres. Não era fácil a Jesus conseguir que os dois ouvissem o que lhes ele queria dizer, sem precisar para isso de recorrer à palavra articulada, só com o fazer que seus pensamentos repercutissem tão profundamente no íntimo de ambos que os levassem a supor que estavam ouvindo com o sentido material. Tais fatos são comuns. Não sentis às vezes que vos tocam, sem que entretanto mão alguma material pouse sobre vós? Não escutais por vezes um ruído, sem que entretanto descubrais ao vosso derredor coisa alguma que o possa produzir? Os dois discípulos, que eram inconscientemente médiuns, não só videntes, mas também audientes, receberam a impressão das palavras de Jesus e acreditaram que as tinham escutado, como sucede quando supondes que alguém vos falou enquanto dormíeis. Fora inútil pronunciar palavras para falar-lhes, uma vez que bastava aquele outro meio, mais natural, dadas as disposições especiais dos dois discípulos. Para mais os impressionar, para melhor gravar em seus espíritos o que lhes dissera, foi que Jesus lhes falou antes de se dar a conhecer e nas circunstâncias que precederam ao seu reconhecimento por parte deles, estando os três à mesa. E foi também que tomou do pão, o partiu e abençoou, no momento em que os dois o reconheceram, desaparecendo-lhes das vistas em seguida. Apenas sobre 2 pontos do colóquio havido entre Jesus e os discípulos convém chamemos a vossa atenção, dando-vos explicações que vos façam compreender-lhes o sentido em espírito e verdade. Não era preciso, disse-lhes Jesus,
que o Cristo sofresse todas essas coisas e assim entrasse na sua glória. Por estas palavras, aludia ele à natureza humana que lhe atribuíam. Para aqueles 2 discípulos, como para os apóstolos e o povo, Jesus era um homem igual aos outros, um profeta poderoso em obras diante de Deus e diante dos homens, e ao qual haviam estes de atribuir mais tarde a divindade. A crença humana nessa divindade tinha, como sabeis, que subsistir sob o império e o véu da letra, até que a natureza e a origem espirituais de Jesus, sua posição espiritual com relação a Deus e ao vosso planeta, a natureza do corpo de que se revestira, a fim de aparecer e estar na terra, fossem, segundo o Espírito, desvendadas pela revelação nova, pela revelação da revelação, que hoje vos é trazida. Jesus, ignorado dos homens até o dia em que ressuscitou, lhes fez então sentir sua influência e sua proteção. Só a partir desse momento, seu nome e, sobretudo, suas obras se tornaram conhecidos e divulgados pela terra. Ao aproximarem-se da aldeia para onde se dirigiam, deu ele a perceber que ia mais longe. Se sem esperar que o convidassem, houvera entrado onde os 2 depois entraram, Jesus lhes teria igualmente ferido a imaginação por meio do que se ia seguir. Mas dando a perceber que ia mais longe, pôs em prova a caridade deles para com um desconhecido, que à noite surpreenderia em viagem. Assim, houve no fato uma lição e um exemplo dados aos homens. Para ser reconhecido no momento em que partia o pão, Jesus fez que cessasse a tangibilidade do seu corpo fluídico e deu a este os traços, a aparência humana que eram familiares aos 2 discípulos, e restituindo-lhe sob esse novo aspecto a tangibilidade, partiu o pão. Para lhes desaparecer das vistas, novamente fez que cessasse a tangibilidade do seu corpo de natureza perispirítica e o tornou invisível, voltando esse corpo, como já muitas vezes temos explicado, ao espaço, onde ficou até a aparição subsequente. Tudo no tocante ao seu reconhecimento pelos 2 discípulos, a partição do pão e a desaparição, tudo foi instantâneo e se passou quando o Mestre se achava com eles à mesa. A maneira por que Jesus partiu o pão lhes lembrou o que já de outras vezes fizera na presença deles. E isso ocorreu, repetimos, no momento em que o Mestre retomou instantaneamente o seu aspecto habitual. A aparição a Pedro se verificou quando este, voltando da visita que fizera ao sepulcro, procurava a solução do problema que lhe era incompreensível. Foi uma aparição simples, isto é, apenas visível. Jesus apareceu e desapareceu de repente à vista mediúnica de Pedro, pois, como sabeis, esse apóstolo era médium vidente. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.